Estamos no dia 27 de agosto de 2017. Na estepe australiana, a centenas de quilômetros da cidade grande mais próxima, um campo de antenas de 1,6 quilômetros, chamado Atmost, opera continuamente. A disposição leste-oeste das antenas se estende como um rio metálico pela paisagem árida e dia e noite ela varre o céu do hemisfério sul. O que ela procura está entre os fenômenos mais enigmáticos da astrofísica moderna. Rajadas rápidas de rádio, conhecidas como FRBs. São pulsos de energia que duram apenas alguns milissegundos vindos de distâncias enormes e que nesse curto intervalo liberam mais energia do que o nosso Sol em vários dias. Um astrônomo está no centro de controle do Atmost observando os monitores. Neles é possível ver várias linhas que mostram os sinais recebidos pelas antenas parabólicas. E de repente acontece, um enorme pulso de energia vindo de uma distância de cerca de 3 bilhões de anos-luz atravessa os receptores. A luz desse sinal já estava a caminho quando os primeiros seres multicelulares surgiram na Terra, e ela carregava em si as marcas de sua longa jornada. No ano de 2026, isso soa como um fenômeno conhecido, pois desde 2017 os astrônomos já receberam dezenas desses pulsos. Até 2017 eram conhecidos cerca de 25 FRBs, um número que deveria se multiplicar com a entrada em operação do radiotelescópio canadense no final do mesmo ano. Mas em agosto deste ano havia algo incomum no sinal. Um fenômeno que fez os astrônomos investigarem e causou muita perplexidade. Um sinal cósmico que teoricamente seria capaz de transportar uma mensagem. Para entender por que Diese Beobachtung, dieses Signal, so auf, lembrar disso. E porque ela também toca uma das questões mais fundamentais da ciência, precisamos fazer uma jornada detalhada. Uma jornada que nos leva das estações de radar da Segunda Guerra Mundial, passando pelos fios silenciosos de uma jovem doutoranda em Cambridge, até os objetos mais extremos do cosmos. E no final, estaremos em um ponto onde a busca por inteligência extraterrestre e a pesquisa em inteligência artificial se unem de forma surpreendente. E se vocês continuarem assistindo, serão recompensados, porque esta pequena série é composta por 4 partes. Nesta primeira parte, vamos abordar o cosmos silencioso, analisar a linha do hidrogênio como potencial meio de comunicação interestelar e fazer uma viagem no tempo até o sinal WOW, que há mais de 50 anos deixou os cientistas intrigados. Na segunda parte, continuamos falando sobre esse sinal, além de analisarmos pulsares e os primeiros filtros de inteligência que os cientistas aplicam aos sinais vindos do cosmos. Por fim, na terceira parte, vamos analisar o sinal de 2017 e outros filtros que os astrônomos utilizam para extrair mais sinais do ruído cósmico. E na última parte, viajamos pelos oceanos da Terra e descobrimos por que os cientistas querem decifrar a comunicação de baleias e golfinhos para também poder conversar com extraterrestres. Como podemos entender uma comunicação cujos vocabulário, gramática e estrutura nós não conhecemos? Tudo isso será revelado na última parte. Por isso, me acompanhem hoje em uma jornada por grandes distâncias. Voltando no tempo para grandes descobertas de cientistas e, finalmente, para a questão se aquilo que foi recebido na Austrália em agosto de 2017 é o testemunho de uma inteligência extraterrestre. Ou se o sinal recebido pode ser explicado por fenômenos naturais. Antes de podermos entender por que o sinal de agosto de 2017 foi tão especial, precisamos esclarecer o que todos os sinais recebidos anteriormente do espaço tinham em comum. E o que eles não tinham. Cada pedacinho de radiação eletromagnética na faixa de rádio que astrônomos e astrônomas captaram das profundezas do espaço antes desse evento podia ser classificado em uma de 2 categorias. A primeira categoria envolve um único pico de energia, alto, curto e depois silêncio absoluto, como uma única batida de bumbo em uma sala de concertos vazia. Até agora, todos os FRBs recebidos são dessa classe. Um lampejo cósmico de poucos milissegundos, depois mais nada. Algumas fontes de rajadas rápidas de rádio já se repetiram,
como o famoso FRB 12102, que foi descoberto pela primeira vez em 2012 no Observatório de Arecibo, em Porto Rico, e foi o primeiro repetidor conhecido, ou seja, um sinal de rádio que se repetia. Mas quase todas as outras explosões eram sinais únicos, que não se repetiam, que uma vez recebidos desapareciam para sempre nas profundezas do espaço. Na segunda categoria, encontramos pulsos regulares e recorrentes, tão uniformes quanto um metrônomo, sem qualquer variação no ritmo. A isso pertencem os pulsares. Essas estrelas de nêutrons em rotação, cujos feixes de rádio passam pela Terra a cada rotação e produzem um tique que ocorre com precisão impressionante. Ambos os tipos de sinais, tanto os únicos quanto os repetitivos, são fascinantes por si só e influenciaram áreas inteiras de pesquisa. Nenhum deles poderia conter uma mensagem extraterrestre. Mas por que isso acontece? A comunicação pressupõe mudança. Queridos espectadores, pensem em todo o sistema de sinais que vocês conhecem. Não importa se é código Morse, linguagem escrita, braille, os gestos da língua de sinais ou até mesmo os sinais químicos com os quais as formigas avisam suas companheiras. Cada um desses sistemas funciona porque existem pelo menos dois estados distinguíveis que aparecem em sequência alternada. Um único som que nunca muda não pode transmitir nenhuma informação. Ele só pode dizer: aqui está algo. Um tic-tac perfeitamente regular, como o de um pulsar, também não pode. Ele só nos diz que algo está pulsando aqui, mas não o que é ou por quê. A informação só surge onde existem diferenças. Impulsos variados, pausas diferentes entre eles, volumes ou frequências alternados. Isso não é uma especulação filosófica, mas sim um princípio matematicamente comprovado, baseado nos trabalhos de Claude Shannon e ao qual voltaremos detalhadamente mais adiante. E foi exatamente isso que esse sinal de agosto de 2017 forneceu pela primeira vez. Uma variação de impulsos eletromagnéticos na faixa de rádio que se destacava claramente acima do ruído de fundo do cosmos e, ao mesmo tempo, continha variações internas, ou seja, componentes individuais distinguíveis em diferentes sequências. Uma estrutura que, teoricamente, seria capaz de codificar uma mensagem. Isso levanta duas questões que há décadas estão no centro da busca por inteligência extraterrestre. 1. Como distinguimos um sinal possivelmente inteligente de um fenômeno natural? 2. Se um sinal passar nesse teste, como poderíamos decifrar seu conteúdo algum dia? Vamos voltar no tempo para um período menos agradável da história humana. Em fevereiro de 1942, no auge da Segunda Guerra Mundial, o Reino Unido lutava por sua sobrevivência. A defesa costeira britânica dependia de uma rede de estações de radar chamada Chain Home, que operava na faixa de frequência entre 20 e 70 MHz e monitorava o Canal da Mancha. Apenas algumas semanas antes, os couraçados alemães Scharnhorst e Gneisenau conseguiram atravessar o canal sem serem detectados. Isso foi um grande choque estratégico para a Marinha Britânica, entrando para a história militar como Channel Dash. Essa operação foi favorecida por medidas alemãs de interferência de radar a partir da costa francesa, mas também por falhas catastróficas de comunicação dentro do aparato militar britânico. A liderança militar britânica estava sob enorme pressão para finalmente resolver o problema do radar e detectar navios inimigos alemães. Mas, de repente, estações de radar relataram nos dias 27 e 28, em janeiro, ao longo de toda a costa sul, uma verdadeira enxurrada de interferências eletromagnéticas na faixa de comprimento de onda de 4 a 8 metros tornou as telas ilegíveis. A suposição natural. O inimigo havia desenvolvido uma nova técnica de interferência especialmente agressiva, que paralisou todo o sistema de radar costeiro. A tarefa de resolver esse enigma coube a um jovem físico chamado James Stanley Hay. Hay, nascido em 1909 em Nelson, Lancashire, estudou física na Universidade de Manchester e fez doutorado em cristalografia de raios-x. Antes da guerra, ele foi professor em uma escola
Só em 1940, após um curso intensivo de 6 semanas na Escola de Rádio do Exército, ele ingressou no Grupo de Pesquisa Operacional do Exército. Sua especialidade? Contramedidas de radar contra transmissores de interferência inimigos. Aí coletava sistematicamente os relatórios das estações de radar e descobriu algo peculiar. As interferências começavam ao nascer do Sol e terminavam ao pôr do Sol. Dia após dia, o ruído de interferência seguia o arco do Sol pelo céu. Para o cientista, essa era uma correlação difícil de explicar apenas com atividade inimiga vinda da costa francesa. Aí contatou o Observatório Real de Greenwich e soube que um grupo de manchas solares muito ativo cruzava o disco visível do Sol naquele momento. A conclusão era elegante e surpreendente. O inimigo não estava cegando as instalações de radar britânicas. Era a estrela mais próxima da Terra, o nosso próprio Sol, que emitia enormes quantidades de radiação de rádio, desencadeadas por erupções magnéticas em sua superfície. O físico concluiu que as regiões de manchas solares deviam ser as fontes da radiação de ondas de rádio. Devido ao sigilo militar, Hay não pôde publicar sua descoberta, de modo que ela só se tornou conhecida após o fim da guerra. Mas esse acaso abriu uma porta que nunca mais se fecharia. Aí provou que objetos cósmicos emitem ondas de rádio que podemos captar aqui na Terra. Isso abriu aos cientistas uma nova área de percepção na astronomia. Até então, os cientistas haviam observado o universo exclusivamente na luz visível, aquela faixa estreita do espectro eletromagnético que nossos olhos conseguem perceber. Agora aprendemos a ouvi-lo, ou melhor, a vê-lo também em um espectro invisível. Uma guerra que levou a humanidade à beira da autodestruição também lhe deu a capacidade de experimentar o universo de uma maneira totalmente nova. É notável que Hay, após o fim da guerra, transformou suas instalações de radar no Richmond Park, em Londres, no primeiro observatório de rádio britânico. Junto com seus colegas John Parsons, Gordon S. James e James Phillips, ele confirmou em 1946 que manchas solares e erupções solares eram realmente a fonte dos sinais de rádio. No mesmo ano, a equipe descobriu uma forte fonte de rádio na constelação de Cisne, que flutuava rapidamente. Aí concluiu, a partir da variação rápida, que deveria se tratar de um objeto muito compacto, uma chamada rádio-estrela, como ele denominou. Mais tarde, essa fonte revelou-se como Cygnus A, uma das galáxias de rádio mais brilhantes do universo, a bilhões de anos-luz de distância. Esse objeto foi, depois do Sol, a primeira identificação de uma fonte de rádio astronômica específica e o início de uma revolução na astronomia. Mas afinal, o que exatamente são as ondas de rádio? Essa luz invisível que Hay e seus sucessores receberam do cosmos? Basicamente, trata-se de radiação eletromagnética, o mesmo fenômeno físico que a luz visível, só que em uma frequência muito abaixo do limiar de percepção dos nossos olhos. Enquanto a luz visível tem comprimentos de onda na faixa de algumas centenas de nanômetros, as ondas de rádio se estendem por centímetros, metros e até quilômetros. Na Terra, nós as geramos com uma antena, um condutor pelo qual enviamos corrente alternada, de modo que o campo elétrico oscilante emite uma onda eletromagnética. Para receber, basta um condutor semelhante em outro local. Quando a onda atinge esse condutor, ela induz uma pequena corrente alternada, que podemos amplificar e analisar. Esse é todo o princípio básico do rádio. E isso vale tanto para a comunicação entre smartphones, quanto para a observação de uma galáxia a bilhões de anos-luz de distância. O problema é que as fontes de rádio cósmicas, com exceção do nosso Sol, que está próximo, estão a distâncias inimagináveis. A intensidade de um sinal diminui com o quadrado da distância. O dobro da distância significa apenas um quarto da intensidade. Para captar fontes mais fracas, é necessário uma antena mais sensível, e a sensibilidade aumenta com a área de coleta, assim como um balde maior coleta mais gotas de chuva. Exatamente essa lógica motivou uma jovem doutoranda no fim dos anos 60 que mudaria a radioastronomia para sempre. Em 1967, Jocelyn Bell, mais tarde Burnell, tinha 24 anos e trabalhava na Universidade de Cambridge, sob a orientação de Anthony Hewish.
Ela havia estudado física em Glasgow e originalmente queria ir para a Escócia, mas a universidade de lá a recusou. Segundo consta, porque ela era mulher. A sua segunda melhor opção, como um colega mais tarde disse com um sorriso, foi Cambridge. Lá, ela ajudou a construir um radiotelescópio que parecia menos um equipamento de alta tecnologia e mais uma enorme cerca rural. Mais de 1.000 estacas de madeira, fios estendidos entre elas, espalhados por uma área de 1,8 hectares do tamanho de 57 quadras de tênis. Durante 2 anos, ela martelou estacas, soldou cabos e esticou fios, até que o chamado conjunto de cintilação interplanetária finalmente ficou pronto para operar. O sinal elétrico amplificado por esse conjunto era registrado em tiras de papel. Cerca de 30 metros de papel eram usados por dia, que Jocelyn Bell analisava manualmente todos os dias. Centenas de metros de papel por semana. E a tarefa dela era distinguir sinais cósmicos reais de fontes de interferência terrestres. Emissoras de rádio, faíscas de ignição de motores de automóveis, interferências térmicas e muitas outras fontes artificiais que contaminavam as valiosas frequências astronômicas. No entanto, Bell percebeu algo muito interessante, ou seja, um tipo de ruído onipresente. Mesmo quando a antena está apontada para uma região aparentemente vazia do céu, ela registra um chiado baixo e constante. Um sinal de fundo. Isso foi o que ficou conhecido como o ruído de fundo cósmico. Esse sussurro de fundo já havia sido notado em 1933 pelo engenheiro Carl Guth Jansky nos laboratórios da Bell Telephone, em Nova Jersey. Jansky havia sido encarregado de encontrar a causa de ruídos crepitantes que atrapalhavam as linhas telefônicas transatlânticas, ou seja, investigar um problema puramente técnico. Ele construiu uma antena giratória em um chassi feito de rodas de carro que completava uma volta completa a cada 20 minutos e percebeu que parte do ruído se movia junto com a rotação da Terra. Não vinha de tempestades ou de fontes terrestres, mas sim da direção da faixa brilhante que conhecemos no céu noturno como Via Láctea. Toda a nossa galáxia emite um zumbido suave na faixa de rádio. Uma sinfonia de bilhões de estrelas, poeira cósmica e partículas carregadas que giram através de campos magnéticos interestelares. A unidade em que esse brilho cósmico de fundo é medido hoje leva o nome de Jansky. Ela forma o pano de fundo sonoro sobre o qual qualquer sinal que procuramos precisa se destacar para ser percebido. A descoberta de Jansky inicialmente passou quase despercebida, pois em meio à crise econômica mundial e à iminência da guerra, quase ninguém tinha interesse em ruído cósmico. Ele bateu à porta de muitos radioastrônomos e queria divulgar sua descoberta, mas seus colegas não sabiam o que fazer com as ondas de rádio. Seus telescópios eram instrumentos ópticos, e as emissões de rádio do espaço não se encaixavam em nenhuma teoria existente. O próprio Jansky foi transferido para outros projetos por seus superiores nos laboratórios Bell e, por isso, não pôde continuar sua pesquisa. Apenas uma única pessoa deu continuidade ao seu trabalho, o radioamador Grody Rayber de Wheaton, Illinois, um entusiasta apaixonado e radioamador que instalou em seu quintal uma antena parabólica de 9,5 metros feita de madeira e chapa de metal, o primeiro radiotelescópio de verdade do mundo financiado do próprio bolso. Durante 6 anos, de 1937 a 1943, Heber foi a única pessoa no planeta que praticava radioastronomia de forma sistemática. Os vizinhos pensavam que ele era meio maluco. Ele trabalhava à noite, quando as interferências elétricas de eletrodomésticos e carros eram mínimas. E, em 1941, ele criou o primeiro mapa do céu na faixa de rádio. Heber descobriu que a radiação de rádio estava fortemente concentrada em direção ao centro da Via Láctea e que o Sol emitia mais de 100 vezes mais intensamente do que se esperaria de um objeto com temperatura superficial de 6.000 graus. Mais tarde, astrônomos descobriram, a partir dessa observação, indícios de que as emissões de rádio não são simplesmente radiação térmica, mas sim geradas por outros mecanismos, como a aceleração de partículas carregadas em campos magnéticos. Esse processo também é conhecido como radiação de sincrotron e ocorre desde planetas gasosos até galáxias, em qualquer lugar onde existam campos magnéticos.
Se traçarmos a energia total de um sinal de rádio ao longo do tempo, obtemos uma curva simples. Amplitude versus tempo. Mas essa imagem mistura todas as frequências em um único valor, assim como uma foto em preto e branco funde todas as cores em tons de cinza. Para realmente entender o que há em um sinal, precisamos decompor esse sinal em seus componentes de frequência, assim como um prisma separa a luz branca em suas cores espectrais. A técnica matemática para isso, a transformada de Fourier, foi descrita já em 1822 pelo matemático francês Joseph Fourier e hoje faz parte das ferramentas padrão de todo físico. O resultado é um espectrograma, uma representação com a frequência em um eixo, o tempo no outro e o brilho como medida da densidade de energia. O espectrograma é a impressão digital de cada sinal, de certa forma sua identidade. Ele revela de onde vem e o que é. Quando vocês gravam uma mensagem de voz no seu smartphone e a visualizam com um aplicativo de espectrograma, veem sua própria voz como um padrão de faixas claras e escuras. Um padrão que muda ao longo do tempo. Cada vogal, cada consoante, gera um padrão característico de harmônicos, chamados de formantes, que podem ser distinguidos no espectrograma como impressões digitais. Um A tem formantes diferentes de um I, e um S parece completamente diferente de um M. B, C, D, E, F, G, R, I, J. Uma voz humana aparece, no geral, como uma faixa larga e irregular em várias frequências ao mesmo tempo. Especialistas chamam isso de banda larga. Uma erupção solar parece igualmente de banda larga. Energia em todas as frequências ao mesmo tempo, espalhada como uma onda que se espalha por toda a praia. Uma explosão caótica de energia sem ordem interna. Em contraste, existe o sinal mais simples que uma antena pode emitir. Energia exatamente em uma frequência, uma única linha brilhante no espectro, chamada de banda estreita no jargão técnico. É assim que funciona um radiotelégrafo. Uma única frequência que é ligada e desligada em impulsos curtos e longos. Variações desse padrão de liga e desliga transmitem a mensagem. E ponto, traço e pausa formam um código quando combinados. Quando os cientistas começaram, na década de 1950, a escanear sistematicamente nossa galáxia na faixa de rádio, o primeiro sinal de banda estreita que encontraram foi uma leve elevação exatamente em 1420,405 MHz, a linha do hidrogênio. Ela foi descoberta simultaneamente na Austrália, nos Estados Unidos e na Holanda. E a descoberta de um sinal como esse fez sentido imediatamente. Afinal, o hidrogênio é de longe o elemento mais abundante no cosmos. O material que forma as estrelas, do qual cerca de 75% da matéria visível é composta. Ele emite exatamente em uma frequência de 1420,405 MHz. Então, em comparação com outras ondas eletromagnéticas, é muito sem graça. A razão para isso está na mecânica quântica. No átomo de hidrogênio, o spin do próton e o do elétron podem estar paralelos ou antiparalelos. A transição entre esses dois estados libera um fóton. O comprimento de onda desse fóton é exatamente 21,1 centímetros. É daí que vem o nome linha de 21 centímetros do hidrogênio. Cada átomo de hidrogênio no cosmos é como um pequeno diapasão que vibra nessa frequência. Com essa linha, os astrônomos mapearam pela primeira vez a estrutura espiral da nossa própria galáxia, que observamos de dentro e cuja forma normalmente não conseguimos enxergar na luz visível, porque a poeira interestelar impede a visão. Ondas de rádio atravessam facilmente a poeira, permitindo reconhecer a estrutura do nosso lar. Vamos avançar para o futuro. A Segunda Guerra Mundial já passou e a radioastronomia se consolidou mundialmente. No ano de 1959, os físicos Giuseppe Cocconi e Philip Morrison publicaram na revista científica Nature um artigo curto, mas de grande impacto, intitulado Procurando por Comunicações Interestelares. A argumentação deles era surpreendentemente simples. Toda civilização tecnológica que pratique a radioastronomia vai, mais cedo ou mais tarde, descobrir a frequência do hidrogênio, ou seja, a linha de 21 centímetros,
Eles viam o hidrogênio como a primeira palavra do vocabulário cósmico de qualquer espécie tecnologicamente avançada. Porém, a razão para os extraterrestres usarem essa frequência era outra. O espectro ao redor dessa linha é relativamente calmo. Há menos ruído natural do que em muitas outras áreas, porque está em uma espécie de janela silenciosa entre o ruído causado pela radiação síncrotron em frequências baixas e a absorção atmosférica em frequências altas. Astrônomos também chamam essa janela silenciosa de poço d'água, um nome poético que faz alusão ao fato de que o hidrogênio e o grupo hidroxila, cujas frequências marcam os limites dessa janela, juntos formam a água. Portanto, se em algum lugar lá fora uma entidade quisesse enviar uma mensagem que outra civilização pudesse perceber, a frequência do hidrogênio seria o canal lógico. Um ponto de encontro cósmico, por assim dizer, onde emissor e receptor poderiam se encontrar sem nunca terem combinado antes. Como um café em um cruzamento famoso que você procura quando quer encontrar um desconhecido em uma cidade desconhecida. O colega de Cocconi, Morrison, formulou a questão fundamental com uma clareza característica. Estamos nós, como seres conscientes, sozinhos nesta galáxia vibrante com seus 400 bilhões de estrelas? Essa pergunta, junto com a famosa declaração de Enrico Fermi, onde eles estão, afinal, tornou-se o impulso fundador de uma nova disciplina, a busca por inteligência extraterrestre, conhecida pela sigla SETI, que por extenso significa Search for Extraterrestrial Intelligence. Já em 1960, apenas um ano após o artigo de Cocconi e Morrison, o astrônomo Frank Drake, no observatório de Green Bank, na Virgínia Ocidental, nos Estados Unidos, apontou seu radiotelescópio para as duas estrelas semelhantes ao Sol, Tau Ceti e Epsilon Eridani. Ele escutou e escutou, mas não encontrou nada que indicasse a presença de um transmissor inteligente. Apesar desse resultado desanimador, ele realizou a primeira observação SETI sistemática da história, o projeto OSMA, batizado em homenagem à princesa do país de Oz. No ano seguinte, Drake organizou o lendário encontro em Green Bank, onde apresentou sua famosa equação de Drake. Uma fórmula que estima quantas civilizações capazes de se comunicar podem existir em nossa galáxia. Nesse encontro, também estava presente o neurocientista John Lilly. Ele sugeriu estudar a comunicação dos golfinhos para se preparar para o contato com uma inteligência extraterrestre. Essa era uma ideia que na época parecia visionária e que, no contexto da discussão sobre possíveis inteligências extraterrestres, combinava muito com o espírito da pesquisa daquele período. A equação de Drake merece aqui uma análise mais detalhada, pois ela enquadra todo o campo em que nos movemos neste e nos próximos vídeos. Ela multiplica 7 fatores entre si: a taxa com que novas estrelas se formam em nossa galáxia, proporção de estrelas com planetas, o número médio de planetas habitáveis por sistema, a proporção desses em que a vida surge, a proporção desses em que surge inteligência, a proporção desses que desenvolve tecnologia detectável a distâncias interestelares, e, por fim, a duração média de uma civilização assim. Quando Drake formulou a equação em 1961, quase todos esses parâmetros eram pura especulação, porque nem sequer se sabia se outras estrelas possuíam planetas. E só para ilustrar o quão especulativa essa equação realmente é preciso lembrar que o primeiro exoplaneta foi encontrado 30 anos depois. De certa forma, trabalhava-se com variáveis desconhecidas, como alguém com visão em uma noite de breu. Felizmente, muita coisa mudou na pesquisa de exoplanetas nas últimas 3 décadas. Graças à missão Kepler da NASA e à sua sucessora TESS, mais de 6.140 exoplanetas foram descobertos até hoje. Corpos celestes em torno de outras estrelas não são exceção, mas a regra. Praticamente toda estrela possui pelo menos um planeta. No céu noturno, há mais planetas invisíveis do que estrelas visíveis. Estima-se que só na nossa Via Láctea existam até 40 bilhões de planetas do tamanho da Terra na zona habitável. Essa é a faixa de distância em relação à sua estrela, onde a água líquida poderia existir na superfície de um planeta rochoso. 2 descobertas, em particular, chamaram a atenção do público.
Em 2016, a identificação de um planeta rochoso ao redor de Próxima Centauri, nosso vizinho estelar mais próximo, a apenas 4 anos-luz de distância. E, em 2017, a confirmação de 7 planetas rochosos do tamanho da Terra ao redor da estrela TRAPPIST-1 a 40 anos-luz de distância. A primeira metade da equação de Drake é composta por alguns parâmetros astrofísicos. Eles já são bem compreendidos hoje. No entanto, a segunda metade lida com fatores sobre os quais não temos nenhum dado. Com que frequência a vida surge? Com que frequência essa vida se torna inteligente? E com que frequência essa vida desenvolve tecnologia avançada e por quanto tempo ela sobrevive? Essas variáveis transformaram uma equação antes compreendida, com parâmetros astrofísicos, em um cálculo impossível de resolver assim. Um artigo notável dos astrônomos Adam Frank e Woodruff Sullivan, de 2016, no entanto, virou a questão ao contrário. Em vez de estimar quantas civilizações existem, eles calcularam quão improvável teria que ser o surgimento de inteligência tecnológica para que fôssemos os únicos em todo o universo observável, os únicos que existem hoje. A resposta, a probabilidade disso teria que ser menor que 1 em 10 bilhões de trilhões, sendo um número tão incrivelmente pequeno que a maioria dos pesquisadores considera impossível. Só para a nossa galáxia, a probabilidade teria que ser menor que 1 em 60 bilhões. Então, a questão não é tanto se já existiram outras civilizações tecnológicas, pois a probabilidade disso, considerando os longos períodos de tempo e o enorme número de estrelas, é esmagadora. A questão é mais se existe uma civilização agora próxima de nós, se ela é inteligente e se está pronta para enviar e receber sinais. É exatamente aí que está a ligação com o sinal que cientistas receberam na Austrália em 2017. Mas também a ligação com outro sinal, que já circulava há quase 50 anos e que até hoje deixa os cientistas intrigados. O sinal WOW. Da direção da constelação de Sagitário, veio um sinal de rádio intenso, contínuo e de banda estreita, que estava direcionado para um refletor plano de 30 metros de altura, inclinado em direção ao céu. Isso não era um sinal de rádio comum, mas sim uma que se destacava pela sua intensidade e continuidade. Esse sinal, então, refletiu em outro refletor parabólico, que o canalizou e direcionou para uma das 2 cornetas de detecção. A disposição desses refletores era crucial para captar o sinal e encaminhá-lo para uma análise mais aprofundada. Na sala de controle próxima, onde naquele momento não havia cientistas nem engenheiros presentes, o sinal foi processado por um computador IBM 1130. Esse computador antigo, mas ainda assim poderoso para a época, era o coração do processamento e da análise dos dados. Ele recebia o sinal, processava e imprimia os dados resultantes em uma folha de papel. A impressão do computador, que caía na bandeja de saída, não era apenas uma coleção aleatória de números e letras, mas continha a prova irrefutável do sinal de rádio recebido anteriormente. Nos dias seguintes, a impressão foi levada por um técnico até a casa do astrofísico Jerry Ehman, que havia se prontificado a verificar os dados. Ehman, um pesquisador dedicado e cuidadoso, se prontificou a analisar os dados em busca de características interessantes ou anomalias. Ele examinou cuidadosamente as páginas e marcou com sua caneta vermelha os diferentes números que representavam a chamada relação sinal-ruído. Esse era um trabalho árduo e demorado, mas muito importante para compreender o significado dos dados recebidos. Quando Ehman encontrou a sequência 6EQUJ5, ele percebeu imediatamente que tinha algo especial diante de si. Era a maior relação sinal-ruído que ele já tinha visto. Um indício de que o sinal não era apenas forte, mas também de alta qualidade. Ele ficou tão impressionado com o que viu que instintivamente circulou a sequência e escreveu ao lado a agora histórica palavrinha "Uau". Esse simples ato de marcar foi um sinal de quão extraordinário era o sinal, e lhe deu seu nome icônico, o Signal WOW. O fascínio por esse sinal não está apenas em sua força e qualidade, mas também no fato de que ele nos dá uma visão sobre a possibilidade de vida extraterrestre.
É um testemunho de que ainda há muito mais a ser descoberto lá fora e ainda hoje estimula a imaginação de cientistas e leigos igualmente. E esses dois grupos se perguntam há décadas: poderia ter sido apenas um arroto aleatório de ondas de rádio, ou até mesmo uma tentativa intencional de comunicação, uma intimidação? irdischen Spezies. O sinal foi causado por corpos celestes como uma estrela de nêutrons, um quasar ou algo parecido? Mas antes de fazermos uma análise, vamos reproduzir rapidamente o sinal para que vocês tenham uma ideia de como ele soa em forma de áudio. O sinal descoberto pelo Observatório Big Ear se destaca nos dados de observação por 4 características: sua alta relação sinal-ruído, sua frequência especial, sua largura de banda estreita e sua natureza aparentemente contínua. Essas 4 características fazem o sinal ser notável e muito interessante para a astronomia. Mas o que esses termos estranhos realmente significam? A alta relação sinal-ruído, também chamada de SNR, elimina qualquer dúvida sobre flutuações estatísticas aleatórias e destaca a força e a qualidade do sinal. O SNR indica o quanto um sinal útil é mais forte em comparação ao ruído de fundo. Quanto maior o SNR, melhor o sinal pode ser distinguido do ruído do espaço, como a radiação cósmica de fundo ou outras faixas de radiação do espectro eletromagnético. A frequência específica do sinal, quase exatamente igual à famosa frequência de 1420 MHz, também conhecida como a linha do hidrogênio, é outra característica especial. Essa frequência foi por muito tempo vista como o comprimento de onda mais provável para a comunicação extraterrestre conosco. A frequência está em uma área tranquila do espectro eletromagnético distante de radiação de fundo. Uma civilização avançada poderia logicamente usar esse farol natural para chamar a atenção de outras espécies inteligentes. A largura de banda estreita do sinal WOW é outro aspecto impressionante. O observatório Big Ear tinha 50 canais de detecção, cada um com uma largura de banda de 10 kHz. O sinal WOW, por outro lado, foi registrado apenas em um canal, o que significa que sua potência estava limitada a uma janela de 10 kHz, ou possivelmente até menor. Isso indica uma alta precisão e focalização do sinal e ressalta sua singularidade. A radiação natural de estrelas ou outros objetos celestes ocorre em espectros muito mais amplos e normalmente não é tão focada, o que ressalta uma origem artificial do sinal. Por exemplo, alguns astrônomos chamam a nebulosa do Caranguejo de fonte natural de rádio de banda estreita, mas sua relação espectral é só uma parte em 10. Além de uma estação transmissora artificial, realmente não temos ideia de como um sinal de banda tão estreita poderia ser gerado. Na verdade, esse ponto, que destaca a ausência de fontes naturais conhecidas, talvez seja o mais importante dos 4 fatos discutidos. Ele ressalta a singularidade do sinal WOW e a dificuldade de explicar sua origem. O quarto fato sobre o sinal WOW é a sua continuidade durante os 72 segundos em que foi observado. Quando se convertem os números e letras do sinal em um gráfico, vê-se uma curva em forma de sino, não uma linha contínua e plana. Isso pode parecer confuso inicialmente e sugerir que o sinal está enfraquecendo. Considerando a rotação da Terra, isso faz sentido. O observatório gira devido à rotação da Terra durante a observação ativa sobre o campo do sinal WOW ou de qualquer outro sinal. Isso significa que a curva em forma de sino é exatamente o que se esperaria de uma fonte contínua. Esse quarto fato é especialmente importante, pois a maioria dos satélites está em órbita baixa da Terra, onde atravessariam o campo do sinal WOW muito mais rápido do que em 72 segundos. Por exemplo, se a Estação Espacial Internacional passasse pelo campo do sinal WOW,
ela o atravessaria em menos de um segundo. Portanto, só seria possível medir por um curto período de tempo caso realmente fosse uma fonte terrestre em órbita da Terra. Essas 4 características, o caráter de banda estreita do sinal, sua continuidade, sua intensidade e sua duração, são basicamente exatamente o que se esperaria de um transmissor extraterrestre, provavelmente um transmissor muito potente. Mas, diante dessas características aparentemente tão claras, podemos realmente concluir que o UAU foi um sinal extraterrestre? Afinal, o que ou quem mais poderia enviar um sinal com essas características? É importante ressaltar que isso não significa que o sinal definitivamente veio de extraterrestres, mas sim que ele apresenta as características que esperaríamos de um sinal desse tipo. Não devemos deixar que nossas expectativas determinem as conclusões. Como o astrofísico Carl Sagan já disse, uma afirmação extraordinária exige provas extraordinárias. Muitos pesquisadores não descartam que seja um satélite feito pelo homem. No entanto, este teria que estar em uma órbita ampla, além da altitude geossíncrona para atingir uma velocidade suficientemente lenta. O que em 1977 teria sido bastante incomum e não corresponde a nenhum satélite ou sonda conhecida. Além disso, o sinal utilizaria uma frequência protegida, já que a linha do hidrogênio é reconhecida internacionalmente como um canal protegido. Satélites espiões também não fazem sentido, pois radioastrônomos do mundo todo monitoram esse comprimento de onda atentamente. Portanto, não seria nada secreto utilizá-la. Da mesma forma, objetos celestes totalmente naturais, como planetas, asteroides e satélites do Sistema Solar, também foram considerados como possíveis origens e depois descartados por meio de uma verificação cuidadosa de sua posição e características. Nenhuma dessas hipóteses conseguiu explicar de forma plausível a assinatura característica de uma fonte celeste pontual. A possibilidade de uma emissão vinda de um cometa também foi discutida e chegou a ser manchete há alguns anos. Assim, o astrofísico Antônio Pari afirmou em um artigo publicado em 2017 que o sinal poderia ter vindo de certos cometas que atravessaram o campo UAU por tempo suficiente para produzir um sinal de 72 segundos. No entanto, essa teoria foi amplamente rejeitada pela comunidade astronômica. Cometas não emitem com força suficiente nessa frequência, e os cometas citados no artigo não estavam no lugar certo na hora certa, ou seja, no campo UAU. Este é mais um exemplo de como é difícil encontrar uma fonte natural para o sinal UAU. Então, até agora podemos afirmar que o sinal não vem de nenhuma fonte física conhecida. É muito difícil encontrar uma explicação natural para isso, e os indícios de uma origem artificial são muito fortes. Por outro lado, também temos muitas lacunas em nosso conhecimento, o que nos frustra bastante e, no final das contas, deixa a porta do ceticismo sobre o sinal UAU escancarada. Primeiro, não sabemos se o sinal era modulado ou não. Isso é importante porque a modulação é um meio de inserir informações em um sinal. AM e FM são exemplos de modulações, onde o som que ouvimos está inserido no sinal de rádio. No caso do sinal UAU, não sabemos se ele estava modulado ou não, porque o detector que o captou não era sensível o suficiente para detectar uma modulação. Portanto, pode muito bem ter havido uma mensagem embutida no sinal UAU que simplesmente nunca vimos. Essa é uma lacuna frustrante no nosso conhecimento, e provavelmente nunca vamos conseguir preenchê-la, já que o sinal não voltou a aparecer desde sua descoberta original. Outro aspecto central para capturar o sinal UAU completo é o limite de velocidade inerente da luz e das ondas de rádio no universo. De acordo com tudo o que entendemos pelas leis da física, todos os sinais que enviamos ou recebemos, até mesmo as ondas gravitacionais, viajam à velocidade da luz. Essa é uma velocidade incrivelmente alta para os padrões humanos e para o espaço próximo à Terra, cerca de 300 mil quilômetros por segundo. Mas, considerando que as distâncias no espaço são medidas em anos-luz, fica claro que pode levar anos, décadas, séculos ou até milênios
para que um sinal alcance um destino distante em outra estrela. Esse limite da velocidade da luz representa uma restrição inerente de até onde podemos ver ou ouvir no espaço e limita o alcance das civilizações com as quais poderíamos nos comunicar de forma eficaz. Além disso, precisamos considerar que nossa capacidade de receber sinais também é limitada pela sensibilidade dos nossos equipamentos e pela intensidade do sinal que estamos tentando captar. Em 1977, estávamos longe do nível tecnológico que temos hoje. Os telescópios eram menores e o processamento limitado. Computadores rápidos como os de hoje eram só um sonho. Também não sabemos ao certo a origem do sinal. Ele foi descoberto em uma parte do céu que aponta na direção da constelação de Sagitário, mas isso é tudo o que sabemos. O observatório que detectou o sinal não tinha como determinar a fonte exata. Essa é outra lacuna frustrante, que torna difícil dizer com certeza o que poderia ter causado o sinal WOW. Um obstáculo adicional, como se já não houvesse obstáculos suficientes na captação completa do sinal WOW, é a própria construção do radiotelescópio Big Ear. O radiotelescópio Big Ear foi projetado especificamente para captar ondas de rádio vindas do espaço. Ao contrário dos telescópios ópticos, que podem ser girados e inclinados em todas as direções, o Big Ear só podia mover seu refletor principal em um eixo, o que significava que ele só conseguia captar um estreito segmento do céu em um determinado momento. Os pesquisadores construíram o telescópio com uma orientação específica, de modo que a rotação diária da Terra fazia o telescópio varrer o céu, mas esse tipo de movimento pode ter feito com que o telescópio captasse o sinal apenas parcialmente. Além disso, devido ao seu tamanho e construção, o telescópio não era capaz de reagir rapidamente a um sinal inesperado e analisá-lo com mais precisão. Outro fator é que, curiosamente, o sinal foi detectado apenas em uma das duas cornetas do radiotelescópio. O telescópio é composto por duas grandes superfícies metálicas fixas, chamadas de cornetas. Os sinais das duas antenas foram comparados, e o sinal da corneta oeste foi subtraído do sinal da corneta leste. O sinal de diferença foi amplificado e enviado ao computador para análise. Com a rotação da Terra, as duas antenas varreram o céu, fazendo com que um sinal de onda de rádio fosse captado primeiro pela corneta oeste, o que gerou aquela forma de curva de sino invertida já mencionada no registrador gráfico. Logo depois, o mesmo sinal foi captado pela corneta leste, o que gerou uma curva de sino normal. E finalmente, talvez o maior de todos os pontos que negam uma origem extraterrestre para o sinal. O sinal foi detectado apenas uma única vez e até agora não pôde ser observado ou recebido novamente. Como a ciência depende da detectabilidade dos fenômenos para poder fazer afirmações claras e inequívocas, os astrônomos naturalmente têm dificuldade em confirmar definitivamente uma origem extraterrestre. Os cientistas assim enfrentam um dilema. A ausência de uma detecção repetida não pode provar exatamente que se trata de um evento astrofísico. Isso também não prova que o sinal seja aleatório ou direcionado. Eu considero muito provável que o sinal WOW venha de uma fonte astrofísica ainda desconhecida. Isso não quer dizer que seja uma nova classe de objetos ou aglomerados celestes. Acho que seria totalmente suficiente que um evento já conhecido possuísse processos desconhecidos que são muito raros e poderiam causar a emissão de radiação recebida como o sinal WOW. Por exemplo, me vem à mente os chamados longos surtos de raios gama, eventos de alta energia no cosmos, nos quais enormes quantidades de radiação gama são liberadas. Esses gamma ray bursts, ou explosões de raios gama, são dos fenômenos mais energéticos do universo. Eles normalmente duram vários segundos até vários minutos e ocorrem em galáxias distantes. Atualmente, eles são associados ao colapso de estrelas massivas, especialmente a explosões de supernovas. Acredita-se que eles ocorram quando uma estrela massiva colapsa no final de sua vida, formando um buraco negro ou uma estrela de nêutrons. Isso se encaixaria com o fato de que o sinal WOW durou 72 segundos,
o que é um tempo aceitável para um longo estouro de raios gama. Os raios gama emitidos pelos estouros de raios gama também ionizam o hidrogênio intergaláctico ou interestelar, gerando ondas de rádio. Embora um estouro assim explicasse a duração do sinal, não justificaria seu foco e banda estreita, tornando improvável que um evento de raios gama seja a causa do sinal WOW. No entanto, se o estouro de raios gama produzisse um fenômeno que emitisse radiação de forma muito pontual e focada, semelhante aos jatos de um buraco negro ou aos feixes de um pulsar, então os astrônomos ainda não têm conhecimento disso. E em 1977 teríamos encontrado um fenômeno natural muito interessante. O astrofísico David Kipping e seus colegas publicaram um artigo interessante sobre o sinal WOW. Eles desenvolveram um modelo estatístico para calcular a probabilidade de detecção de sinais com diferentes frequências de transmissão e durações de sinal. Eles então comparam esse modelo com os registros de observação concretos do radiotelescópio Big Ear durante o período relevante, ou seja, na época da descoberta do sinal WOW. Dessa forma, a correspondência estatística dos modelos para diferentes tipos de sinais de repetição aleatória pode ser avaliada quantitativamente em relação às observações realmente feitas. Considerando apenas os dados originais do radiotelescópio Big Ear, um sinal que se repete aleatoriamente com uma determinada taxa média é perfeitamente consistente com as observações. O modelo desenvolvido por Kipping e seus colegas, com a maior correspondência estatística dos dados, resultou em uma probabilidade de 32,2% de representar a observação WOW. De acordo com esse modelo, o sinal teria uma duração entre 72 segundos e 77 minutos e se repetiria, em média, com uma taxa entre 0,043 e 59,8 ou 60 dias. A grande variação na duração do sinal e em sua taxa de repetição se deve à pequena quantidade de dados disponíveis. No entanto, ao considerar também as observações de outros radiotelescópios nos anos seguintes, que não detectaram repetição do sinal, a correspondência máxima cai significativamente para apenas 1,78%. Kipping e seus colegas estimam que o sinal poderia ser detectado novamente com uma duração de 72 segundos a 77 minutos e se repetiria com uma taxa média de 0,043 a 60 dias. Kipping estima que seriam necessários cerca de 62 dias adicionais de tempo de observação para descartar claramente a hipótese de uma fonte aleatória e recorrente. Em resumo, o trabalho de Kipping fornece um método estatístico importante para analisar as prováveis características como frequência de transmissão e duração do sinal, de sinais tecnológicos recorrentes. Kipping e colegas identificam várias categorias de sinais em seus resultados. A primeira categoria inclui transmissões que se repetem com regularidade previsível como um relógio. Tal repetição indicaria algum tipo de inteligência, semelhante aos sinais de tempo regulares que usamos na Terra. E se a tecnologia extraterrestre realmente pudesse transmitir por distâncias interestelares, eles também teriam um relógio muito preciso, semelhante a um relógio atômico, capaz de enviar um sinal com a precisão da oscilação de uma partícula. Isso indicaria sem dúvida a presença de extraterrestres. A segunda categoria diz respeito a sinais que se repetem sem um padrão reconhecível ou previsibilidade. Se presumirmos que o número médio de sinais por unidade de tempo não muda ao longo do tempo, então os eventos seguem uma certa distribuição estatística conhecida como distribuição de Poisson. Sob essa suposição, o sinal WOW poderia ter sido gerado por uma fonte técnica ou natural aleatória, cujas características não mudam ao longo do tempo. A quantidade de sinais recebidos resultaria então em uma taxa média de transmissão e recepção, mas excluiria uma origem tecnológica extraterrestre. Kipping e outros calcularam em seu trabalho que seriam necessários 62 dias ou 1.500 horas de tempo adicional de observação para obter uma resposta definitiva à pergunta se o sinal WOW é um sinal real e repetitivo ou não. A recompensa por esse esforço adicional seria uma resposta definitiva para uma pergunta de longa data.
Ou veremos o sinal UAU novamente e então poderemos dizer com certeza que ele é real. Um resultado francamente estarrecedor que confirmaria nossa ideia sobre a existência de vida extraterrestre. Ou não veremos nada e poderemos descartar definitivamente o sinal UAU como sendo de uma fonte extraterrestre. Em outras palavras, poderíamos dizer com a mais alta segurança estatística que provavelmente se trata de uma fonte astrofísica. Isso também seria um resultado importante, pois nos ajudaria a refinar ainda mais nossa busca por sinais extraterrestres. Mas e se, após a análise detalhada de Keeping, os astrônomos continuarem procurando? E se investigássemos milhões ou até bilhões de estrelas na Via Láctea para determinar uma possível origem do sinal? É aqui que entra o satélite Gaia, da Agência Espacial Europeia, ESA, lançado em 2013 e que deverá operar até 2025. A principal missão consiste em criar um mapa tridimensional extremamente preciso dos objetos astronômicos na Via Láctea. Nesse processo, as posições, distâncias e movimentos das estrelas são medidos com uma precisão sem precedentes. Gaia também coleta informações sobre exoplanetas e outros corpos celestes, e já forneceu resultados significativos, incluindo a descoberta de milhares de exoplanetas e o registro de propriedades físicas detalhadas das estrelas. Os dados coletados fornecem informações valiosas sobre a formação, estrutura e história evolutiva da Via Láctea, além de possibilitar estudos abrangentes sobre os corpos celestes em nosso universo. O físico e divulgador científico espanhol Alberto Caballero também considerou os dados coletados pela Gaia muito vantajosos e os utilizou em seu estudo sobre o sinal UAU. Nela, ele realizou uma investigação para determinar quais das milhares de estrelas na região do sinal UAU poderiam ter a maior chance de serem a verdadeira fonte do sinal, supondo que ele venha de um sistema semelhante ao nosso. Embora os cientistas ainda não saibam a origem exata do sinal, conseguiram ao menos limitar a região do céu de onde ele provavelmente veio. E por que não caberia a Caballero usar o arquivo de dados do Gaia e criar uma lista de possíveis fontes? Ele definiu certos parâmetros, incluindo o raio, a temperatura estimada e o brilho de uma estrela, para criar uma seleção de estrelas do tipo G e K. Esses dois tipos de estrelas foram escolhidos por terem características parecidas com as do Sol. Estrelas do tipo G têm massa similar ao Sol e vivem cerca de 10 bilhões de anos, enquanto estrelas do tipo K apresentam características interessantes. São estrelas alaranjadas, mais frias que o Sol, tipo G, porém mais quentes que as do tipo M, conhecidas como anãs vermelhas. A temperatura superficial das estrelas do tipo K geralmente fica entre 3.500 e 5.000 graus Celsius. Elas são comuns em nossa galáxia, representando cerca de 12% das estrelas da sequência principal próximas ao Sol. Algumas estrelas K famosas são Alpha Centauri B, Epsilon Indi e 61 Cygni A. Uma estrela K comum, com cerca de 0,6 massas solares, tem vida útil aproximada de 50 bilhões de anos, o que está principalmente relacionado à sua taxa de fusão de hidrogênio mais baixa. Nosso Sol funde hidrogênio mais rápido que outros por ter gravidade mais forte. Mas vamos voltar ao sinal. A busca pela fonte exata do sinal é uma tarefa complexa. Um dos problemas é a grande incerteza na declinação, ou seja, a distância angular de um objeto ou de uma fonte pontual em relação ao equador celeste. Além disso, o sinal foi detectado apenas em uma das duas cornetas do radiotelescópio, o que dificulta determinar detalhadamente a direção exata do sinal. Apesar desse desafio, Caballero identificou duas regiões do céu, cada uma contendo milhares de estrelas, que poderiam ser a fonte do sinal. Com isso, ele criou dois cenários. No cenário otimista, Caballero identifica um total de 60 estrelas candidatas em potencial, 32 na corneta positiva e 28 na corneta negativa. Ele calculou a distância das estrelas à Terra usando valores de paralaxe.
Curiosamente, todas essas estrelas estavam a mais de 500 anos-luz de distância, coincidindo com as estimativas do astrônomo do SETI, Claudio Maggioni, de que a civilização comunicante mais próxima deve estar a pelo menos 500 anos-luz. Ao analisar esses candidatos, Caballero descobriu que a estrela mais próxima na região da corneta positiva está a cerca de 789 anos-luz de distância, enquanto a estrela mais próxima na região da corneta negativa está a cerca de 544 anos-luz de distância. Mas, como é comum em estudos com estimativas numéricas, há também um cenário conservador considerando só estrelas semelhantes ao Sol. Aqui, Caballero identifica apenas um único candidato, a estrela 2MASS 19281982982264012. Esta está a cerca de 1.801 anos-luz da Terra e possui valores de temperatura e luminosidade semelhantes aos do nosso Sol. Sim, ela poderia até ser sua gêmea. Ela tem uma temperatura superficial estimada de 5.700 graus Celsius, um raio de 0,99 raios solares e uma luminosidade que equivale a 1,0007 vezes a do Sol. Resumindo, se a Terra existisse ao redor dessa estrela, as condições seriam quase as mesmas que as do nosso Sol. Em maio de 2022, o projeto Breakthrough Listen realizou a primeira observação direcionada dessa estrela para tentar encontrar a fonte do sinal WOW. Este programa procura sinais de civilizações inteligentes. Foi usado o telescópio Green Bank e, pela primeira vez, o conjunto de telescópios Allen do Instituto SETI. Na busca por sinais artificiais de banda estreita semelhantes ao WOW, na faixa de frequência de 1 a 2 GHz, porém, não foi possível detectar nenhum sinal artificial vindo dessa estrela. E o seguinte obstáculo parece confirmar essa problemática. As coordenadas exatas do sinal e da estrela não coincidem. A estrela está localizada a cerca de 170 anos-luz daquela posição de onde o sinal se originou. Mesmo levando em conta o movimento da estrela pela Via Láctea e rastreando-o para trás, essa estrela não percorreu nem mesmo um ano-luz desde a década de 1970 em relação à sua posição atual. Isso significa que, em 1977, ela não poderia estar naquela região onde poderia haver uma civilização inteligente capaz de se comunicar. No entanto, justamente por causa de suas características semelhantes às do Sol e por sua posição dentro das possíveis regiões de origem do sinal, essa estrela é um candidato ideal para investigações e observações adicionais, que não precisam necessariamente ter relação com o sinal WOW. Se forem achados planetas terrestres ao redor dessa estrela, seriam objetos interessantes para análise espectroscópica com o telescópio espacial James Webb, visando identificar atmosferas similares à da Terra e presença de água. Se a estrela com o nome impronunciável é realmente a fonte do sinal WOW, ou se a origem está em um fenômeno astrofísico ainda desconhecido, o sinal WOW desperta a curiosidade e faz as pessoas refletirem. Mas o sinal WOW está longe de ser o único sinal já recebido de uma suposta fonte artificial. Em abril e maio de 2019, durante 3 observações com o radiotelescópio Parkes, na Austrália, foi recebido um sinal chamado BLC-1. Esse sinal veio da direção da estrela próxima Centauri, que está a apenas 4,2 anos-luz de distância e é a mais próxima do nosso sistema solar. Logo após a descoberta, pesquisadores concluíram que o BLC-1 poderia ser um sinal artificial gerado por uma civilização tecnologicamente avançada. A suspeita era baseada principalmente nas características incomuns do sinal. Ele estava modulado em uma faixa de frequência muito estreita, de poucos hertz. Uma modulação em banda estreita é típica de sinais de rádio produzidos por humanos, mas normalmente não ocorre na natureza, como vimos no caso do WOW. Além disso, a frequência central do sinal BLC-1 variava linearmente cerca de 180 Hz por segundo.
Uma estrutura com modulação de frequência assim mostra que o sinal é artificial. Ela se assemelha, portanto, ao padrão sonoro, que também é característico dos sinais de radar na Terra. Apesar dessas fortes evidências da natureza artificial do BLC-1, ainda não há uma explicação definitiva para sua origem e significado. O sinal ainda não pôde ser recebido e confirmado uma segunda vez. Se realmente se tratar de uma mensagem ou de um farol de uma civilização extraterrestre, esse seria o primeiro contato com uma inteligência alienígena de toda a história. Muitas questões sobre a origem, o conteúdo exato da informação e a intenção por trás do sinal são atualmente pura especulação. Assim como no caso do UAU, antes de tudo, uma coisa precisaria acontecer. Astrônomos teriam que receber esse sinal novamente para analisá-lo melhor. Nesse contexto, a estrela Próxima Centauri, que está a 4,2 anos-luz de distância, soa muito mais promissora do que uma fonte a milhares de anos-luz, pelo menos no que diz respeito à força teórica de um sinal artificial gerado por seres inteligentes. 4,2 anos-luz são praticamente nada para um transmissor potente, mas se o sinal não for recebido novamente, podemos esperar até o ano de 2050 ou até o século 22, podemos debater isso até o século 22 sem obter resultado. Os astrônomos descrevem ambos os sinais, tanto o UAU quanto o BLC-1, como semelhantes a um farol. Os sinais foram recebidos, brilharam como uma breve fogueira de Páscoa e depois se apagaram. Se realmente foi um sinal extraterrestre, então foi totalmente por acaso e a transmissão na nossa direção não foi respondida. Mas e se os alienígenas se comunicassem com esses sinais na Via Láctea, uma nave alienígena estivesse atrás do sistema solar e a Terra estivesse, por assim dizer, no caminho da comunicação? Então nem seríamos o alvo da transmissão. Porém, há um argumento contra isso, pois ambos os sinais não têm modulação. Como contra-argumento para isso, pode-se afirmar que talvez os extraterrestres modulam de uma forma diferente e inacessível para nós, e as mínimas alterações do sinal não são detectáveis pelos nossos detectores. Nesse caso, esses sinais teriam que apresentar períodos de modulação menores do que qualquer coisa que a humanidade possa produzir ou detectar. Tanto no caso do UAU quanto do BLC-1, acredito que eles indicam processos astrofísicos ainda desconhecidos para os quais os físicos ainda não têm uma teoria. Ambos os sinais são acompanhados por uma ambiguidade que raramente ocorre na astronomia. Não é possível atribuí-los nem de um lado nem do outro. A ideia de que por trás do UAU ou do BLC-1 possa estar escondida uma civilização tecnológica é muito tentadora. Mas para concluir, vamos lembrar novamente as palavras do falecido astrônomo Carl Sagan. Afirmações extraordinárias exigem provas extraordinárias.